Eu venho mostrar o passo a passo para fazer essa meia que você pode utilizar num enfeite como uma guirlanda ou para colocar na sua árvore de Natal. Para tecermos a meia de mini meia para o enfeite da guirlanda, nós vamos utilizar uma agulha 3,5, uma agulha de tapeceiro para arremate, uma tesoura e vamos utilizar o fio da Cisne Crochê Vitória Quintal na cor verde e na cor marrom. Aqui eles falam 189 e o outro papel aqui eu tenho é 157, que é o marrom. Então, vamos lá. Vamos iniciar tecendo a meia com o fio verde. Vamos dar a volta aqui no meu dedo com a agulha, com o fio. Passo a agulha no meio do círculo, puxo o fio lá de trás. Aí eu já seguro com os dedos aqui atrás e faço a laçadinha no anel. Então, vamos iniciar com 6 pontos baixos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, fechamos o círculo mágico. Agora, vamos tecer, vamos começar a tecer aqui na cabeça do ponto de forma circular. Então, nós vamos fazer agora 12 pontos, 2 pontos para cada ponto baixo do círculo mágico. E aqui a gente fez o primeiro ponto, vou fazer um segundo ponto aqui e vou colocar um marcador para que eu possa identificar onde que começou a minha carreira de pontos duplos. Vou fazer 6 pontos duplos que vão equivaler a 12 pontos. Então, vamos colocar 2 pontos em cada ponto baixo do círculo mágico. 1, 2. Agora, ó, pega aqui para baixo da cabecinha do ponto, puxo o fio com 2 laçadas na agulha, eu passo o fio por dentro. E assim a gente vai fazendo o ponto baixo. Agora, 1, 2, 1, 2 e 1, 2. Como é que eu sei se eu tenho os pontos corretos? Vamos contar. Ó, aqui é a cabecinha do primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Viu? Agora eu tiro o marcador e vou iniciar a terceira carreira. Neste primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. E eu vou botar o marcador de volta. E agora eu vou fazer 2 pontos baixos no seguinte. 1, 2. Seguindo desta forma, com um ponto baixo, depois 2 pontos baixos no ponto seguinte, nós vamos finalizar a carreira com 18 pontos. Então, quando eu finalizar aqui, eu já volto. Chegamos aqui na 18ª carreira. Você pode perceber que a cabeça do ponto está toda virada para cima. O que que acontece? Esse fio é bem fino, ele é mais fino que o
o fio do amigurumi. Mas na época que eu fui comprar, eu não tinha conhecimento como era o fio do amigurumi. Então, eu acabei comprando um fio muito fino. E acabo que eu ainda tenho ele e continuo usando para alguns projetos. Nesse caso da meia, eu preferi usar ele, que tem a cor original. Só que a agulha é grossa para esse tipo de fio. Se eu estivesse fazendo um trabalho circular reto, eu teria um problema, que ele ia acabar ficando apertado. Aqui, como é uma meia, não vai ter problema nenhum. Então, agora nós vamos tecer mais. A gente está na terceira carreira, 4, 5, 6, mais 3 carreiras com 18 pontos cada. Então, aqui vai ser ponto sobre ponto. Então, eu vou colocar aqui um marcador. Sempre que eu inicio a carreira, eu coloco o marcador, senão eu vou me perder, né? Então, eu coloco o marcador aqui, fecho para ele não cair. E vou começar fazendo ponto sobre ponto. Agora, a gente vai subir no corpo da meia, né? Então, aqui eu tenho o primeiro. E assim a gente vai, o segundo. E aí, quando chegar no final, eu vou tirar o marcador e vou continuar fazendo mais 18 pontos. E depois, quando chegar ao final, eu vou fazer mais 18 pontos. Porque vão ser 3 carreiras de 18 pontos. Aí, quando eu terminar, eu volto aqui com vocês, combinado? Agora que eu finalizei essa 6ª carreira com 18 pontos, eu vou fazer a troca de cor. Então, eu vou voltar aqui o fio de fechamento da última, vou fazer o ponto de novo. Aqui, ó, esse é o último ponto. E eu não vou fechar esse último ponto. Eu vou, então, agora passar o fio que vem do rolo marrom. E aí, eu vou puxar aqui o fio verde, para que ele não fique folgado. E eu vou tecendo, passando por cima do fio marrom. O que que acontece? Eu não vou cortar o fio verde para nós termos menos arremate para fazer. Então, vou deixar o fio verde aqui, vou tomar cuidado para não usar ele na hora de tecer. Então, aqui eu tenho o fio marrom. Nesse momento, eu nem preciso usar o marcador, porque eu não vou me confundir qual foi o primeiro fio marrom meu primeiro ponto dessa carreira, porque ele mudou de cor, né? Então, vai ser fácil eu saber que eu cheguei lá do outro lado. Então, eu vou continuar, ó, eu tecendo, passo aqui, ó, o fio marrom tá aqui, passo por cima dele, puxo o fio aqui para dentro do ponto baixo da carreira anterior e fecho o ponto. Então, fazendo assim, em toda a volta, e desta forma, nós vamos ter 18 pontos também no fio marrom. Então, vou fazer aqui, quando chegar do outro lado, eu volto contigo. Chegamos aqui no último ponto verde, o próximo, então, eu vou começar uma segunda carreira marrom. Então, vamos fazer aqui na cabeça do ponto e vamos colocar o marcador. Então, nós vamos fazer 4 carreiras marrons. Então, eu vou colocar aqui o ponto e vou seguir fazendo 18 pontos sobre o ponto. Sempre que eu chegar no marcador, eu tiro o marcador, faço o ponto e coloco o marcador novamente para que eu não me perca na contagem dos pontos. Se você se perder, você acaba tendo dificuldade de saber exatamente o ponto que começa e inicia a carreira. Só depois de prática que você consegue identificar. Aqui nós temos a mudança de cor que vai nos ajudar a identificar o início da carreira. Então, eu volto com você quando terminar a 4ª carreira. Chegamos aqui no final da carreira e vamos prender agora a laçada, a última laçada, ó, com o marcador. Não vamos cortar o fio, vamos deixar esse fio aqui, esse ponto parado. Vamos pegar a agulha e vamos iniciar tecendo com o fio verde,
E uma coisa, antes de iniciar, vamos fazer o acabamento deste fiozinho aqui, do círculo mágico, porque este fio vai ficar muito difícil de acessar depois que você fizer o corpo da meia. Então, vamos fazer o acabamento aqui do círculo mágico. O círculo mágico fechou assim, então eu vou fazer passar o fio ao contrário aqui na trama, para que ele tranque e esse círculo mágico não abra. A gente não quer que isso aconteça. Vou passar o fio ao contrário. Não preciso. Vou dar um nozinho aqui. Vou passar assim a agulha, que a gente consegue passar o fio e dar um nozinho. Portanto, podemos cortar aqui um fiozinho mais curto. Então, vamos lá. Outra questão é, nós vimos aqui, olha, como ficou maior a nossa meia, porque eu usei uma agulha 3,5. Aqui no pacote indica a agulha 3,5. Então, eu imagino que ou eu tenha feito com a agulha menor aqui, ou eu, na época, fazia o ponto mais apertado. São duas formas diferentes que pode acontecer isso, o trabalho ficar muito menor que o outro. Mas não tem problema, nós vamos montar a nossa guirlanda com uma meia maior. Esse não é problema nenhum. Então, agora vamos iniciar tecendo com o fio verde. Aqui, a gente tem a ponta do fio vindo lá de baixo, aquele fio que vem do novelo. Nós vamos fazer aqui a primeira alcinha, depois vamos fazer aqui um ponto baixo, 2, aquele primeiro conto. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, quase que eu me enganei. 7, 8 e 9. Pronto, fizemos 9 pontos. Aí, agora, a gente tem metade aqui, ó, com pontos verdes. A gente vira o trabalho e aí faz um ponto sobre ponto desses 9 pontos. A gente tá fazendo aqui o calcanhar da meia. E aí, a gente vai fazer essa ida e volta por 5 carreiras. Então, chegou aqui no final, não posso esquecer do último pontinho. Agora, a gente vira e volta fazendo por 5 carreiras. E eu volto com você. Chegamos aqui no final da carreira, então nós puxamos o fio. Primeiro nós vamos cortar o fio aí em torno de 1 palmo. E então, nós vamos puxar este fio pela última laçadinha. E aqui nós temos o calcanhar que foi feito. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a agulha de tapeceiro para costurar esse calcanhar desta forma. Olha, nós temos aqui os dois lados do ponto, então nós vamos passar aqui, ó, na cabeça desse ponto e na cabeça deste ponto e vamos fechar. E aí, vamos do outro lado, na cabeça deste e na cabeça deste ponto aqui, e nós vamos fechar também. E assim a gente vai fazendo uma costura simples, porque afinal de contas essa não é uma meia que a gente vai calçar. Então, uma costura desta forma atende
ao acabamento de uma meia, que é uma lembrancinha. Você pode botar num... Vamos lá, levar o fio lá pra dentro. Você pode colocar em uma lembrancinha, pode colocar num chaveiro. E aí, com o fio aqui dentro, a gente arremata ele por alguns pontos aqui, olha. Passa aqui pelo meio da trama, aí chega lá no final. E você pode dar um nozinho aqui na ponta. E tá. Vamos de novo. E vou dar um nozinho aqui na ponta. Muito bem. Cortar um pedacinho assim. Pronto. Então, aqui nós temos a nossa meia. Calcanhar costurado. E agora vamos continuar o corpo da meia. Para continuarmos tecendo aqui a meia, nós vamos tirar o marcador, passar a agulha aqui, naquele ponto que ficou, e aí nós vamos tecer agora, passando pela parte verde da meia. Então, fazemos um ponto aqui na quina, um ponto na primeira carreira, um ponto aqui na segunda. Olha, a gente tem aqui as carreiras, a gente vai passando aqui, ó, nos vãozinhos. E a gente tem aqui a gente vai poder tecer esse fio aqui junto com os pontos. Puxe sempre o fio para não deixar ele tensionando o seu trabalho. E aqui nós vamos puxar o fio e abraçar o fio verde. Vamos abraçar o fio e puxar o fio verde aqui na última carreira. E aqui a gente volta e faz aqui no primeiro ponto marrom novamente. Então, nós agora fazemos os 9 pontos aqui da parte marrom. Vamos descendo. Quando chegarmos aqui no final dos 9 pontos aqui da parte que a gente marrom, que a gente parou de tecer, nós vamos colocar o marcador e aqui está o último ponto da carreira. Vamos contar juntas com quantos pontos nós ficamos. Então, aqui a gente tem o primeiro ponto verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ó, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Acabamos ficando com 20 pontos agora no total. Marcador, vamos continuar tecendo. Agora a gente vai
tecer 3 carreiras. Coloco o marcador de novo. 3 carreiras da cor marrom. Agora, de 18 passou para 20 pontos. Porque a gente acabou aumentando um ponto na quina entre o laranja, o verde e o marrom. Da onde eu tirei laranja, meu Deus. Então, eu vou fazer essas 3 carreiras. Essa é a primeira. E mais 2. E aí eu volto com você. Chegamos aqui no ponto antes do marcador. Tiramos o marcador. Estou com as 2 laçadinhas na agulha. E vou puxar o fio verde para finalizar esse ponto, porque agora eu vou partir para tecer com o fio verde novamente. E aí eu vou fazer aqui o primeiro ponto e vou deixar o fio marrom aqui para ter menos arremates. E como não é uma meia que alguém vai colocar o pé aqui dentro, né? Eu posso deixar os fios que vão ficar lá por dentro como ligando numa carreira a outra. Fica um fio que saiu daqui e vem pra cá. O fio sai daqui e vem pra cá. Esse marrom vai ficar lá na frente. Não tem problema. Vou mostrar pra você depois. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras com o fio verde. Então, estamos iniciando a primeira carreira. Não coloquei o marcador. Lembra que o marcador, ele marca a primeira carreira. Mas nesse caso, a gente sabe que a mudança de cor é a forma de marcar essa carreira. Mas se você quiser, para não passar direto e ir tecendo sem, você coloca o marcador. Vou colocar o marcador só ali na frente quando chegar lá. Já volto. Olha, cheguei no último ponto marrom. Agora, no primeiro ponto, que tem a cabeça verde, eu marco. Passo aqui. Tô atrapalhada aqui com os fios. E faço o primeiro ponto. Esse é o último ponto. E aqui é a cabeça do primeiro ponto verde, é essa. Então, a gente coloca o marcador a partir daqui. Eu já fiz uma carreira. E agora, vamos fazer mais 2 carreiras de ponto de cor verde. Cuidado para você não puxar sem querer o fio marrom que tá saindo aqui do meio da meia. E ele atrapalhar a sua trama verde, tá? Então, vou continuar quando eu terminar esta e mais a outra carreira, totalizando 3 carreiras verdes, eu volto aqui contigo. Chegamos aqui no último ponto da carreira verde. E aí, nós vamos fazer esse último ponto. Eu vou puxar a laçada aqui por baixo do ponto baixo e eu vou agora fechar esse ponto com o fio marrom. Ó, ele tá vindo lá de dentro da meia e eu vou fechar com ele. Deixa ele tensionado, mas não repuxe a meia, né? E agora você começa a trabalhar com o fio marrom. E nós vamos fazer 3 carreiras do fio marrom. Lembrando que a gente deixa o fio verde aqui dentro pra gente evitar arremate, mas você tem que tomar cuidado para você não passar por ele. Só você se lembrar disso. No final, vou mostrar pra ti. Deixa eu ver se já dá pra mostrar agora, ó. Aqui, ó. Ficou esse fio daqui pra cá e essezinho aqui, ó, saindo dessa carreira pra a carreira que a gente iniciou agora.
Numa meia, você poderia passar o pé aqui e prender, mas como ninguém vai calçar essa meia, a gente continua aqui tecendo. Então, nós vamos tecer 3 carreiras marrom de 20 pontos e depois eu volto aqui contigo. Agora, chegamos ao final da carreira marrom, dos 3 carreiras marrom, e este é o último ponto é a última carreira que eu vou fazer com fio marrom. Então, eu vou puxar aqui o fio verde, vou começar a carreira, agora vou prender aqui o fio marrom nesse primeiro ponto e eu vou cortar esse fio marrom. Ele não vai ficar mais atrapalhando e eu vou seguir tecendo com o fio verde. Então, nós vamos tecer por 3 carreiras de fio verde. Se você quiser, olha só, você pode fazer assim. Nós pegamos o fio marrom cortado, dá pra fazer isso, ó. E a gente esconde ele aqui, ó, na carreira, na cabeça do ponto, mas só na parte de dentro da cabeça do ponto. A gente passa o fio aqui pelo meio do ponto, puxa ele por aqui, e aí a gente esconde ele aqui. É mais fácil você esconder o ponto dessa forma do que com fio solto. Você tendo que pegar ele e atrapalha, olha só. E a gente faz assim até a pontinha do fio para facilitar você tecer por cima dele sem que você se atrapalhe. Passa pela cabeça do ponto e puxa o fio. Passa pela cabeça do ponto e puxa o fio. E vamos fazendo desta forma. Agora, soltamos aqui o fio verde e começamos a carreira. Nesta primeira carreira, eu sei exatamente onde ela iniciou. Então, quando chegar neste ponto, deixa eu marcar aqui para você. Quando você chegar neste ponto aqui, esse aqui é o final dessa carreira aqui. Este ponto aqui, você bota o ponto e bota o marcador para você não se perder. E aí, segue contornando os 20 pontos por 3 carreiras. Quando chegar no final, eu volto aqui contigo. Olha como tá ficando a meia, que lindinha. Então, agora, chegamos na terceira carreira verde. Tiramos o marcador um ponto antes. Cortamos aqui o fio. Puxamos o fio todo para fora. E nós vamos arrematar, olha. O último ponto foi feito aqui. Nós temos esta cabeça do ponto, nós vamos arrematar nesta cabeça aqui. Então, passo a agulha, puxo o fio por aqui, e aí eu volto na cabeça deste ponto onde saiu o fio. Olha só como fica direitinho. Vou puxar o fio aqui assim para você ver. Viu? Fica direitinho. Agora, com a agulha de tapeceiro, nós vamos passar o fio aqui por dentro e vamos esconder este fio. E a gente vai passar por pela trama, por alguns pontos aqui por dentro, sem que passe por fora. E então, a gente arremata o fio. Faz um nozinho para ele não escorregar. A gente não tem muito problema, que é uma peça que não vai ter um pé aqui dentro fazendo força. Então, a gente pode fazer um arrematezinho aqui assim. E assim, eu corto o fio e pronto. Nós temos a nossa meia pronta. E agora uma dica para costurar a meia aqui no
Olha, este lado aqui é o lado onde não tem a troca de cor. Este lado aqui é o lado da troca de cor. Vê que tem uns dentinhos aqui? Então, esse dentinho aqui, esse aqui, a gente não vai mostrar. A gente vai colocar a meia desta forma aqui, na nossa guirlanda. Tá lindinha? Gostou de aprender essa meia comigo? Ela é ótimo para enfeitar sua árvore de Natal ou para colocar como aplicação em algum trabalho relativo a Natal. É uma meia linda. E se você tiver alguma dúvida, você entra no grupo do Facebook, que por lá você vai ter a opção de perguntar tudo que você desejar, interagir com outras crocheteiras, e aí eu ainda posso te passar mais alguns detalhes que você ainda queira saber sobre essa peça.